Então, a eleição pode ajudar a que você comece a buscar. Eu conversei com alguns companheiros do PSDB e quero dizer, com o PSDB a gente busca ter ótima conversa. Não sei se é a aliança que fizemos em 2006, até porque a gente fez aquilo que o partido, no último momento, pela cláusula de barreira e pela verticalização, não teve candidato a presidente. E esse talvez tenha sido um equívoco nosso. Tínhamos que ter qualificado o debate com o nosso projeto. E não, com todo o respeito a essa grande figura de brasileiro que é Geraldo Alckmin, apoiarmos a candidatura dele. Até porque aquilo era um projeto que tinha dificuldade dentro do PSDB. Não podia ser o nosso. E foi, e creio que a gente cumpriu com a nossa obrigação. Apoiamos e apoiamos mesmo. E isso é uma velha tradição comunista que eu prezo muito. Na hora que decide, acabou. Depois a gente discute se está certo ou errado. Então, eu falei com o PSDB. Preciso o PSDB saber o que é que vai fazer. Não pode o PSDB ter, por exemplo, uma postura que teve em relação ao PPS, nessa eleição de 2006, em que não tivemos aliança do PSDB em canto nenhum com os nossos candidatos a governador. O PSDB não tinha candidato a governador, mas não apoiava o nosso. E se dividia. E isso não foi em um lugar apenas, não. Foi em vários lugares. Sem ter candidato e dividido. E sem apoiar nenhum do aliado fundamental, ou de um aliado importante a nível nacional, ou de um aliado que você tem alguma relação estratégica, ou quer ter. Então tem que estar colocado esse desafio. O PSDB tem que começar a pensar isso. E não ficar olhando para o seu umbigo e achar que Chinaglia, aí, voltando lá, é o importante, que é uma questão que, evidentemente, para a sociedade, era o grave equívoco que o PSDB estava cometendo ali. E não é nem porque a Chinaglia ou Aldo tivesse, porque ambos são representantes do governo. Aldo serviu até, talvez melhor do que Arlindo Chinaglia ao governo. Mas é que naquele momento que estava agregado ao que Aldo significava na disputa, era algo que tinha uma certa independência. Está aí. Esse bloco está aí. Está tentando se criar. Não compreenderam isso? Mas, mesmo que não quisesse compreender que a sociedade, até porque isso você poderia dizer, a sociedade talvez não esteja no encaminhamento mais correto, mas a sociedade se envolveu, pelo menos a informada. Claro, não foram os 50 e tantos milhões de votos de Lula, mas a sociedade informada, inclusive do PT, sabia da dificuldade que tinha essa terceira candidatura. E Aldo entendeu como fundamental para ele a existência, que lhe dava sustentação. E o PSDB não entendeu isso. Minimamente do que era que estava em jogo ali, até para representar na sociedade uma alternativa, se consolidar. E Aldo, no segundo turno, era isso. Não é que ele não fosse prestar serviço a Lula, não era isso. Mas está aí o exemplo que em torno de Aldo está um bloco que faz a política de Lula, mas não é mais satélite do PT e do governo Lula. Está se evidenciando. Isso a gente tem que levar em consideração. Tem que levar em consideração agora 2008. Não que você vá ter já a formação do bloco, mas você tem que pensar nas grandes cidades já o que é que você vai consolidar para que em 2010 você tenha facilitado as alianças ou já formando as alternativas concretas. E eu aqui a gente tem que dizer muito concretamente, os candidatos vão ter que começar a se consolidar. O presidencialismo brasileiro, como o presidencialismo em geral, os partidos funcionam muito na base dos candidatos. Os Estados Unidos já está lá com os candidatos democratas se articulando. Aqui, ninguém pensa que, embora o governo mal começou, mas os candidatos têm que começar a se articular. Até porque esse negócio de reeleição no Brasil, o segundo governo já começa acabando no seu início. Lula, a cada dia que passa, é o dia mais próximo da sua saída. Então, todas as forças políticas vão trabalhar nisso. Salvo se, infelizmente, no Brasil também proliferar a ideia do plebiscito de uma reeleição, que eu acho que a gente vai
ter capacidade de reagir. Eu acredito que a sociedade brasileira, embora, olhe, não tenhamos ilusão. Né? Não tenhamos ilusão. Eu fico dizendo um pouco que se o Brasil tivesse uma sociedade que fosse hegemonizada pelo que o Nordeste hoje está representando, plebiscito poderia vir. É que eu acho que o Brasil é uma sociedade já mais complexa, que a questão democrática vai prevalecer. São reações de algumas entidades, reações de um certo pensamento, mas ter um certo cuidado porque, infelizmente, e aqui eu tenho que dizer, essa elite econômica brasileira, isso não tem nenhum forte compromisso com democracia. Não tem. Até porque qualquer governo, se ela estiver indo bem, o governo será aplaudido. É preciso ter setores democráticos muito conscientes para que isso não prolifere. Tem que ter uma reação muito mais forte contra essa questão do plebiscito, porque essa coisa foi lançada, vamos lembrar que quando foi lançada a mini constituinte, houve uma boa mobilização contra, e calou. Essa eu não senti muito não, porque foi como uma coisa, não foi de Lula, foi de alguns parlamentares, de algumas lideranças do PT, é uma discussão que está lá. Isso pode estar lá subjacente a qualquer momento. Eu não acredito muito porque eu acho que esse governo não vai ter nenhum céu de brigadeiro. Será um governo mais complicado do que foi o primeiro mandato. Essa crise econômica, um fim desse ciclo, vai exigir mudanças e esse governo terá dificuldade. Não sei se o governo, tal como está composto e conformado, tem boa estrutura para fazer mudança. Uma das coisas que esse encontro do PT vai ter com muita força é uma contestação à equipe econômica do Banco Central. Isso vem com muita força. Isso está se preparando. Pode não ser majoritário, mas será muito forte na tentativa de mudar. Sem muita consequência. Apenas talvez para fazer marola, público externo. Alguém já disse, o PT consegue ser governo e oposição ao mesmo tempo. Eles têm esse poder. É interessante, mas é verdadeiro. Amigo Roberto Freire,